Os filhos do sol emergiram do lago Titicaca. Enterraram no monte Huanacaute uma haste de ouro e fundaram Cusco, o coração do reino. Meu guia apareceu em momentos inesperados do mochilão por esse antigo território. Assim fui capaz de compilar seus relatos, ignorados pelos cronistas e historiadores, de incas que mereceram o favor ou a punição de Inti, o deus Sol. Eles pisam o mesmo chão até hoje, andarilhos de espírito cansado, meus improváveis companheiros de viagem. Eu me lembro claramente assim da minha avó lendo, eu pegando gibis da Disney, Tio Patinhas, Zé Carioca, e ela ia colocando o dedo nos balões e eu ia vendo os desenhos e ela ia contando a história ali, né? Então acho que eu tenho essa ligação com a narrativa de ler gibi. Meu pai lia muito gibi, minha mãe sempre gostou de ler revistas, não literatura assim muito, sabe? Eles gostavam de ler literatura, mas não era bem o forte deles. Mas assim, sempre estando em contato com alguma coisa, com algum objeto de leitura. E logo eu fiquei viciado nisso, comecei a ler, comecei com as HQs e depois, na época da escola, fui para a literatura infantil juvenil, que a gente via na escola. E ali eu acho que eu já fui picado, assim, sabe, por essa vontade de escrever. Sempre que tinha as tarefas na escola de escrever texto dissertativo, argumentativo, eu sempre fugia, fazia alguma coisa ficcional. E aí tinha que ler na sala, os professores incentivavam, a gurizada gostava, dava risada. E, então eu acho que assim, eu sempre tive essa vontade, sabe? E quando foi se aproximando a época que você entra no ensino médio, você começa a ser preparado, né? Tem todo um preparo social de que você precisa seguir uma carreira X. Melhor ainda se for médico ou advogado, né? Porque você vai ganhar dinheiro. E aquilo nunca fez muito sentido para mim e eu pensava, pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler e gosto de produzir essas coisas. E no fim das contas eu acabei indo para o jornalismo, porque eu queria exercer a escrita de alguma forma, mas vi que não era aquilo que eu queria fazer. Porque se no jornalismo você aprende a escrever jornalismo, né? Você aprende a escrever notícias, você aprende a escrever pirâmide invertida e dar atenção a coisas palpáveis, e eu não queria dar atenção a coisas palpáveis, queria fazer coisas que saíssem disso, né? Então eu tive um primeiro experimento assim, de tentar fazer alguma coisa mais profissional para esse lado. No meio da faculdade, quando eu tranquei ela, eu fui fazer uma revistinha de contos ilustrados, que se chamava Contos Extraordinários, que foi publicada aqui em Cuiabá durante mais ou menos um ano. Rolaram umas 10 edições, e claro que não deu dinheiro, essas coisas só dão felicidade, né? E depois eu acabei voltando para a faculdade, terminei a faculdade, mas nunca fui para a área de jornalismo. Só que a escrita sempre continuou, e continua até hoje, sabe? Apesar de não ser ainda, né, talvez, uma profissão que me dê sustento, ela é uma obsessão muito, muito palpável no meu dia a dia, assim. Ela orienta tudo que eu faço, as leituras que eu faço e as coisas que eu escrevo. O Flash Fiction, ele nasceu em 2013, quando eu resolvi entrar para o mundo digital, virar um cidadão conectado, né? Porque eu consegui passar de toda a fase do Orkut incólume. E aí no Facebook eu não aguentei, eu tive que fazer um perfil para acompanhar, né, a galera que estava lá nas redes. Mas assim, sentia falta de ter um conteúdo, assim, de ter literatura, aquilo que eu queria ver, né? Eu pensei, por que eu não faço? Então eu acabei aproveitando para colocar no mundo as coisas que eu estava pensando em fazer, né? Então o Flash Fiction nasce na internet focado em textos pequenos e uma coisa para ser consumida rápido, 1 minuto ou 2. E no começo eu fazia um por dia, no próprio perfil, depois ele migrou para uma página dentro do Facebook, depois migrou para o site, né? E hoje em dia ele sai em newsletters, sai em blogs, sai em outros sites, já saiu em jornais. Então assim, ele tem uma circulação maior hoje em dia, mas continua sendo o que é desde o começo, que é um grande laboratório, onde eu posso experimentar, investigar de tudo, como você falou, né? Então assim, eu me deixo infectar muito facilmente no Flash. Se eu estou lendo um livro de realismo mágico, eu deixo aquela linguagem, ou aquele tema, ou aquele núcleo de personagens me infectar e fazer alguma coisa parecida, entendeu? Então assim, não ter limite, não ter um foco, é mais ou menos o que me dá combustível para continuar fazendo.
A especialização dele são contos curtos, o que eu acho também a linguagem mais atual. Eu penso assim, não é preciso escrever muito para provar que é bom. Ao contrário, quem escreve pouco e bem cumpre 2 desafios: escrever bem e escrever pouco. É o caso do Santiago. Sempre que passava um circo pela cidade, lá estava o seu Valdivo pendurado na grade, a silhueta da roupa dele recortada pelas luzes coloridas, as costas bem retas, a cabeça de um lado para o outro, seu fiel hipopótamo parado do lado, olhando para dentro também. Os dois largavam a carroça empinada no chão e respiravam aquilo, mergulhavam os olhos naquela atividade barulhenta e viva do circo, de longe. A gente sempre cumprimentava eles. O seu Valdivo falava opa, e o hipopótamo, que a gente chamava de Chico, embora o dono insistisse que ele preferia Francisco, o Chico não cumprimentava de volta não. Ficava ali pasmado com aquele olhar bovino. Bovino é a palavra errada, melhor olhar hipopotâmico, que combina mais. Aquele olhar perdido de quem morreu dentro do corpo, que parece que vem de dentro da cabeça e atravessa as coisas e cola no alvo mais por costume que por vontade, sabe? Ficavam ali a noite toda, e às vezes a gente dava resto de alguma coisa para o seu Valdivo comer, e muito de vez em quando dava para pegar de relance ele fazendo um carinho nas bochechonas do Chico, o bicho estacionado, arriado. Nossa teoria é de que o Chico fazia isso para lembrar do passado dele, já que tinha vindo do circo, uma trupe antiga que o abandonou aqui com uma micose feia nas patas traseiras, que ia avançando para o resto do corpo e minava as forças. E seu Valdivo ficou cuidando dele no sítio até o veterinário chegar à cidade. Cuidou do bicho como quem cuida do filho. E mesmo contra as palavras do médico, o Chico melhorou e passou a viver com os bois e os cavalos, tudo junto e irmanado. Todo o circo que passava perguntavam quanto o seu Valdivo queria no bicho, porque é demais de atração no Brasil um desses. Ninguém entendia como ele veio de navio sozinho e viveu sozinho aqui tanto tempo e teve força para se curar da micose feia, sem remédio nem nada. E o dono dizia que o bicho nasceu forte mesmo, feito gente destemida. Os outros futricavam, mas eu não dava bola não, que o que teve ali no sítio do seu Valdivo foi bruxaria, já que ele matou todos os porcos quando o Chico chegou e não vendeu. E só ele sozinho não ia conseguir comer. E todo mundo sabe que o Chico detesta carne. E o que fizeram com os porcos então? Só podia ser, diziam, que ele deu a vida daqueles todos pela vida daquele um. Fato é que depois desse circo que trouxe o Chico, eles continuaram vindo, de todos os tipos e tamanhos e atrações, que a gente achava engraçado os dois olhando para dentro, lá de fora da grade, olhando para as coisas e para as pessoas animadas. E faz tanto tempo que eles têm vindo, que eu me pergunto mesmo se algum dia pararam de vir. Parece que um colou no outro, e no outro, e no outro, e a gente foi se deixando ficar. E quando viu, estava equilibrando faca na cabeça, e fazendo malabares, e correndo atrás de maquiagem para os palhaços, e vendo se os trapézios e os caixotes de serra estavam arrumadinhos. E ficou parecendo, depois de um tempo, que na verdade não é bem que o Francisco tinha um olhar perdido. O olhar dele não parece nem um pouco perdido quando a gente quer fazer uma pausa para dar uma descansada. Parece queimar no lombo, já que o circo não pode parar. E mesmo aquele velho carinho que o seu Valdivo faz nas bochechas dele, o que a gente sabe que nasceu do amor incondicional, de quem foi deixando de cuidar do sítio para se mudar para o trailer ali perto da grade, não parece mais carregado de amor. Como não parece qualquer tipo de coisa hipopotâmica que o seu Valdivo faz nesses dias. Vira e mexe nos olhos do seu Valdivo, que agora a gente vê aquele olhar perdido, antes dele entrar pela portinha do trailer de gerente, onde ele foi morar. Era para ser um projeto do Flash Fiction, esse livro, porque eu tirei várias fotos de coisas estranhas que eu vi na viagem, assim, pessoas que eu achava que dariam inspiração para uma história, ou os cachorros, assim, mambembes na rua, ou algumas coisas quebradas, caídas, sabe, de arquitetura dos incas. E essas histórias me dariam inspiração para fazer esses contos para o site. Mas quando eu voltei para Cuiabá e eu comecei a fazer uma compilação daquilo, algum recorte daquilo, eu vi que eu conseguiria fazer histórias que se interligassem, que se intercalassem. E resolvi fazer uma coisa que eu não fiz antes da viagem, que eu acho que muita gente não faz quando vai fazer esse mochilão, que é pesquisar a história dos Incas, porque você trava contato com os resquícios daquela cultura, com aqueles paredões enormes, você fica admirado com aquilo, né? Você entra nos museus, você vê o que eles conseguiram construir e conquistar na época deles, você fica legitimamente admirado, mas não entende direito. Então eu fui ler sobre os Incas para poder basear as histórias que eu ia escrever. E aí eu topei com um livro de um mestiço de Inca com espanhol, ali logo após a chegada dos espanhóis do continente, que é o Garcilaso de la Vega. E ele escreveu uma espécie de tratado contando a história dos Incas desde o começo do universo deles, né, do universo local deles, que
é quando os reis saem, o rei e a rainha saem, que são irmãos, saem do lago Titicaca e vão até Cusco para começar a semear a cidade. E acabei juntando muita história de mitologia, muitos personagens interessantes e tal. De posse, assim, todo esse material rico, assim, dessa mitologia deles, dessa história deles, de fatos importantes das guerras que eles travaram e tal, eu resolvi revisitar esse universo a partir das fotos que eu tinha coletado, das fotos que eu achava importantes. Então eu utilizo 19 fotos, o primeiro conto não tem foto, propositalmente, contando a história de uma mochileira que sai daqui de Cuiabá, também escritora, e ela vai passear por esse mesmo caminho que eu fiz, mas guiada por uma espécie de guia, de um ancião do início da civilização inca, que é enviado pela deusa da linguagem deles, para contar para essa viajante histórias esquecidas do seu povo, histórias que acabaram jogadas de lado, sabe? E ela faz esse trabalho de recaptura através dele, e o leitor faz através da viajante. Eu não acho que exista uma unidade de produção. Existe sim uma amizade, um companheirismo que entrelaça todo mundo, e todo mundo se lê e opina um sobre a obra do outro, às vezes com mais candor, às vezes com menos. E existe uma tentativa de criar uma espécie de mercado, eu diria, por parte dos escritores, por parte de produtores culturais, por parte das editoras, de criar eventos, de manter eventos, por exemplo, como a Feira Literária de Chapada, como outras feiras que devem surgir, o Sesc tem toda uma programação, né, de literatura todo ano, que está sempre rolando. Então, assim, existe uma tentativa de criar furor para trazer atenção para essas pessoas que estão produzindo, né? Os editais de município e de estado, eles são, inevitavelmente, forças que ajudam a gente a tirar as coisas do papel. Então, assim, eu diria que existe uma galera que se unindo para produzir, e eu mesmo tenho muito contato com o Hudson, com a Rafaela, com a Ângela Coradini, com o Matheus Gumerin Barreto, com o Rodivaldo Ribeiro, porque somos a equipe que formou o Ruído Manifesto, que é um site, um portal, eu gosto de chamar de encruzilhada, né? Uma encruzilhada digital que quer agregar todo mundo que produz, mesmo que coisas diferentes, poesia, prosa, experimentalismos diversos, muito loucos, e trazer isso para um portal, que é o ruidomanifesto.org, e a gente convida a gente do Brasil inteiro para estar lendo, se lendo, né? Lendo o que é produzido aqui, o pessoal daqui lendo o que é produzido lá fora.